Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje um tema muito legal. A gente vai trazer aqui para vocês 5 times que jogam em estádios que são maiores do que suas cidades. Ou seja, são aqueles estádios que têm a capacidade maior do que o total de habitantes de cada cidade. Se você se interessa por esse tema, fica aí que o vídeo tá muito legal. Mas antes de começar aqui, eu queria agradecer ao inscrito Érico, lá de Curitiba, que ele me enviou esse livro aqui, contando a história dos estádios, que é um livro muito legal. Palco das Emoções, uma pequena enciclopédia dos estádios, do autor Newton Ernesto Pacheco dos Santos. E aqui tem absolutamente tudo para quem gosta de estádio. Tem tudo aqui das competições, os estádios de cada estado do Brasil, contando um pouco da história deles. Então, queria deixar aqui meu agradecimento ao inscrito Érico, lá de Curitiba. Valeu, muito obrigado e continue aí acompanhando sempre. E para abrir aqui a nossa lista, a gente vai começar com o Cobresal, time lá do Chile. O Cobresal é um clube chileno relativamente novo, fundado em 5 de maio de 1979, na cidade de El Salvador. Em 1986, o Cobresal precisou transformar seu estádio, o El Cobre, em uma arena com capacidade para 20 mil pessoas, para poder jogar em casa na Libertadores. E uma curiosidade sobre o Cobresal e a Libertadores é que o clube era o único time a já ter participado da competição que ainda estava invicto na história do torneio, até 2016. Isso porque eles só tinham jogado a Libertadores apenas uma vez, justamente lá em 1986, quando eles tiveram que aumentar a capacidade do estádio. E eles ficaram 30 anos sem jogar a Libertadores, quando finalmente jogaram em 2016 e perderam, e até hoje não tem nenhum time que já tenha disputado alguma edição anterior da Libertadores que esteja invicto. Voltando para o estádio, que teve a capacidade aumentada para 20 mil pessoas em 1986, o clube nunca chegou nem perto de lotar o estádio. Isso porque o Cobresal é um time de futebol nascido de uma mina de cobre localizada em uma das regiões menos convidativas do planeta, o deserto do Atacama. A cidade onde fica sua sede, El Salvador, teve no auge da exploração do minério cerca de 12 mil habitantes. Hoje, nem 8 mil pessoas vivem por lá. Se você pesquisar, você vai ver que eles liberam apenas 12 mil ingressos por jogo. Mas a cidade toda tem 8 mil habitantes. O estádio com capacidade para 20 mil. Então, ver esse estádio lotado pela torcida local é praticamente impossível. Pelo menos até agora. Agora, do Chile, a gente vai partir lá para a França, para falar do Guingamp. O Guingamp, eu acho que, assim como o Cobresal, é um time que todos vocês já ouviram falar. O Guingamp é um antigo time francês, fundado em 1912, porém com pouca tradição no país. Seu estádio, o Stade de Rodourou, foi construído apenas em 1989 e inaugurado em 1990, com capacidade para pouco mais de 18.300 pessoas. O estádio é propriedade da prefeitura de Guingamp. O estádio de Rodourou foi palco do primeiro jogo de Neymar com a camisa do PSG, em agosto de 2017, na vitória por 3-0 do PSG sobre o time da casa. 18.378 pessoas encheram a arena localizada no noroeste da França. E esse público são incríveis 238% mais pessoas do que a população total de Guingamp, que hoje em dia conta com 7.300 habitantes. Um estádio com capacidade para 18.300 pessoas, pouco mais de 18.300 pessoas, em uma cidade que tem 7.300 habitantes. É mais um estádio que você não vai ver lotado. Agora, da França, a gente vai para Portugal, para falar do Moreirense. O Moreirense Futebol Clube é um clube de futebol português fundado em 1 de novembro de 1938. Seu estádio, o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, foi construído apenas em 2002, com capacidade para 6 mil torcedores, o que se mostrou muito para a cidade. Em 2016, o clube fez a festa dos habitantes da cidade de Moreira de Cónegos ao conquistar o título da Copa da Liga Portuguesa e permanecer na primeira divisão local. Se a celebração pelo melhor ano da história do Moreirense foi no estádio Parque Joaquim Almeida Freitas, ele provavelmente não ficou cheio. Isso porque o estádio tem capacidade para 6 mil torcedores, já é baixo. Porém, a cidade tem apenas 4.800 habitantes. Então, essa conta aí não bate. E
estádio sempre vazio. Agora a gente volta para a França para falar talvez do time mais tradicional dessa lista, que é o Lens. O Lens aí, acho que a maioria de vocês conhece, e é um clube já com um estádio maior, mas que se prova não tão necessário como vocês vão ver. O Racing Club de Lens é um clube de futebol da França, sediado na cidade do mesmo nome, Lens. Sua fundação foi em 1906, com o nome de Racing Club Lençóis, tendo adotado seu nome atual um ano depois. Apesar de não obter muitos títulos, é um clube tradicional na França, com 55 participações na primeira divisão nacional, o 8º no ranking geral. Suas principais conquistas são o Campeonato Francês da temporada 1997-98 e a Copa da Liga Francesa 1998-99. O Lens joga no Stade Félix Bollaert, construído em 1932, que recebeu mais de 41 mil pessoas e foi reduzido para 38 mil torcedores durante a reforma que o deixou apto para receber jogos da Eurocopa de 2016. Só que mesmo com essa redução de 41 mil torcedores para 38 mil, o estádio ainda é grande, pois a cidade onde ele fica sediado tem 31 mil habitantes. Então, é muito difícil de que os torcedores locais lotem esse estádio. Apesar dele ser grande, e sim, ele lota algumas vezes, até porque times maiores, como o próprio PSG, que tem uma torcida maior, o Lyon, o Olympique de Marseille, quando vão jogar lá, levam muitas vezes muitos torcedores para lá, e isso acaba enchendo o estádio. Mas é aquela estranha sensação de você jogar em casa e talvez a maioria não ser seus torcedores. Mas ainda assim, dá para eles jogarem com um público relativamente alto, porque 31 mil habitantes dá para fazer mais do que os citados anteriormente. E da França a gente parte para Liechtenstein. O Futebol Clube de Vaduz é um clube de futebol de Liechtenstein e é o maior clube da capital do país. Atualmente disputa a Superliga Suíça e participa da Liga Europa da UEFA como representante do Principado. E embora ele dispute o campeonato suíço, ele também disputa a Liga de Liechtenstein. Tradicionalmente é um dos principais fornecedores de jogador para a seleção, embora o seu plantel atual já não seja composto fundamentalmente por atletas de Liechtenstein. O Vaduz é o clube com maior número de títulos de Copa Nacional do mundo. São 47 conquistas e tem um título do Campeonato Nacional. Ele é o principal clube de Liechtenstein e ele atua no Rheinpark Stadium, casa da seleção e maior arena do país. E quando você fala isso, parece que é um super estádio, né? Você já imagina que é aquele estádio gigante, o maior estádio do país. Mas não é bem por aí. Ele foi inaugurado em 1997 e tem capacidade apenas para pouco mais de 7.700 pessoas. E ainda assim é muito grande, porque a capital de Liechtenstein tem apenas 5 mil habitantes. Então, é um estádio muito pequeno, mas que ainda assim se faz grande, porque não tem população suficiente para lotar ele na cidade. E vocês conhecem outros estádios que são maiores, que têm capacidade maiores do que a população da cidade onde eles estão? Se você sabe de algum, pode deixar aí nos comentários. Dê sugestões de vídeos também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, que isso ajuda demais. Tamo junto e até o próximo.